Olá, queridos filhos e filhas, estamos de volta com o nosso programa de crescimento e maturidade espiritual. Na formação de hoje, nós vamos falar sobre a esperança. É um tema que tem uma validade gigantesca e uma importância também para a nossa vida, para a nossa maturidade e para o nosso crescimento como pessoa. Nós vamos trabalhar esse aspecto da esperança no campo da virtude. A esperança que todos nós almejamos e que desejamos que ela faça parte do nosso dia a dia. Sem a esperança, a vida ela fica confusa, né? A gente vai, né, passando por esse processo, né, e os nossos sentimentos vão se frustrando, as nossas expectativas elas vão se comprometendo, né? E então nós precisamos nutrir a esperança. Nós começamos dizendo isso para você que está acompanhando esse momento. Nós precisamos nutrir em nós a esperança. É importante saber que a esperança, ela não é um mero sentimento. Nós não podemos confundir a esperança com o otimismo. Não, a esperança é muito mais do que isso. A esperança é uma virtude, né? E virtude é tudo aquilo que, né, faz com que o ser humano consiga progredir, né, como pessoa, faz com que o ser humano consiga progredir na sua vida espiritual e também na sua vida humana. A esperança, como virtude, nos coloca diante disso, mas é também importante que a gente entenda o que significa virtude, né? Como é que a gente pode compreender uma virtude? No catecismo da Igreja Católica, quando fala de virtude, ela diz que é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Olha que bonito isso. Como a igreja nos ajuda a entender de uma forma bem clara o que significa virtude, né? A igreja nos fala de uma forma bem direta, é toda disposição habitual e firme de fazer o bem. Isso nos ajuda a entender que para que exista ordem, é necessário que o ser humano ele esteja aberto a uma vida virtuosa. A gente precisa trabalhar. Esse deve ser o nosso empenho, né? O nosso empenho diário, né? De fato, de potencializar a nossa vida, mas potencializá-la a partir desse cumprimento da virtude, né? Da vivência dessa virtude que gera em nós essa disposição para fazer o bem. De fato, nós só conseguimos fazer o bem se nós temos uma vida virtuosa. Se de fato nós não cultivamos a virtude, nós vamos viver apenas movidos pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Nós já sabemos que existem muitos desejos e muitas vontades em nós que podem nos levar para o caos, que podem nos levar para o precipício, se nós não corrigimos, se nós não trabalhamos isso em nós. Então, nós precisamos da virtude exatamente para isso, para combater os excessos, né? Para corrigir a nossa mentalidade, para combater aqueles sentimentos desordenados, desregrados dentro de nós. Se não fazemos isso, nós corremos o risco de viver uma experiência de vida, mas muito fincada no caos. É o que a gente consegue perceber, né, assim, de uma forma muito clara na vida de tantas pessoas e na vida do mundo, né? Um caos, uma desordem, né? Uma vida desvirtuada é sempre uma vida, né, cheia de caos, de desencontro, né? Uma vida desestabilizada, desregrada. Uma vida virtuosa, pelo contrário, é muito marcada pela ordem, né, pelo compromisso, pelo olhar muito direcionado, né, a partir da solidariedade, do comprometimento, né, com o ser humano. Então, a gente vai entendendo a importância, né, a gente buscar a virtude, né, como um elemento essencial para a vida, né, do ser humano, para a nossa vida. Então, a esperança ela é uma dessas virtudes, né? Quando a igreja ela fala de virtudes, ela classifica as virtudes em virtudes humanas, que são as virtudes cardeais,
e ela também nos ensina, né, sobre as virtudes teologais. A esperança, que ela está agrupada ali nas virtudes teologais. As virtudes teologais é aquilo que o ser humano precisa para se relacionar bem com Deus. Se as virtudes cardeais nos ajudam a nos relacionar bem com os homens, né, com o semelhante, as virtudes teologais, elas nos ajudam a viver bem, né, com Deus, a abrir um caminho de relacionamento com Deus. Um relacionamento que seja sincero, um relacionamento que seja claro, um relacionamento que seja livre e que produza nessa relação um crescimento e uma maturidade da nossa parte. Então, quando nós tocamos nessa dimensão da virtude, é muito importante que a gente compreenda que sentido tem. Para quê, Padre? Para a gente começar mesmo a buscar trazer para dentro de nós aquilo que é tão necessário, as virtudes. A esperança, ela nos possibilita como virtude a nos abrir para essa relação com Deus. Uma vez que nós nos relacionamos com Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida bem ordenada, né? A esperança é uma virtude que nos abre para o relacionamento com Deus e vai, né, estabelecer dentro de nós, né, essa espera. A virtude da esperança, ela tem tudo a ver com a espera, com o esperar. Então, uma vida virtuosa nos ajuda, né, a pautar a nossa vida na espera. Essa espera que é projetora, essa espera que não é perda de tempo, né? Para o mundo moderno, o mundo pós-moderno, talvez esperar seja uma perda de tempo, porque o mundo moderno tem desencadeado, né, uma vida tão imediata, né, que exige dos homens, né, respostas imediatas e que por causa disso o ser humano tem se autodestruído. Não, essa espera que a esperança ela produz em nós, ela provoca em nós, é uma espera que gera certeza, que gera estabilidade, que gera responsabilidade. Eu espero porque eu sei que se ainda não consegui atingir, é porque não é o tempo, é porque preciso me preparar melhor, é porque preciso desenvolver melhor a maturidade da minha vida. A esperança em Deus precisa fazer parte da nossa vida. A esperança, como a palavra de Deus diz, a esperança ela não nos decepciona. Então, frequentemente, né, a gente é muito tentado a tratar a esperança como um sinônimo de otimismo, né? É utilizada assim muitas vezes para designar um certo sentimento de que tudo irá se resolver ou dar certo. Uma noção de que as coisas não podem estar tão ruins como aparentam ou que, embora tudo indique uma dificuldade de resolução, no fim tudo vai dar certo. Como eu falava para você, a esperança vai muito mais além, né? Porque o otimismo, ele se frustra, se decepciona. A virtude da esperança, não. Quando essa virtude é clara, ela é intensa dentro de nós, ela nunca vai nos decepcionar, ela nunca vai nos frustrar, né? O otimismo está numa outra dimensão, né? O otimismo está naquela ideia de que eu crio dentro de mim um ânimo, né, e uma falsa certeza de que tudo vai dar certo, de que aquele projeto vai acontecer e de repente, se não acontece, eu me frustro, eu começo a entrar no processo de debilidade. Não, a esperança vai muito mais além do que isso. A esperança é aquela virtude que faz com que a gente espere, mas não espere de qualquer jeito. Eu falava para você que a esperança tem tudo a ver com a espera. A esperança é aquela virtude que faz com que o nosso coração esteja disponível mesmo para esperar em Deus e suas promessas. A partir daí fica claro, né? Porque nas formações anteriores, nós, quando falávamos da fé, né? Nós tivemos uma formação aqui na nossa plataforma de crescimento humano e espiritual sobre a dimensão da fé. A virtude da fé, que também é uma virtude teologal. Então, a virtude da fé, a primeira virtude teologal a ser cultivada, precisa ser a fé
pois dela provém a esperança. Quando eu cultivo a virtude da fé, essa virtude da fé, ela vai produzir uma outra virtude, ela vai produzir a virtude da esperança. Então a gente vai entendendo que a esperança enquanto virtude não tem nada a ver com o otimismo. A esperança enquanto virtude, ela tem tudo a ver com a fé. Então é a fé que estabelece também essa virtude, né, da esperança em nós. Eu queria dizer também que a esperança, por sua vez, faz com que todas as coisas da vida e o mundo sejam colocados nos seus devidos lugares. Ela fornece a meta que explicita para onde todo homem e mulher deve direcionar a própria vida. Ou seja, a esperança, a virtude da esperança, ela nos dá um novo olhar, né? Ela nos possibilita isso. Quando eu cultivo a esperança, o jeito e a forma como eu me olho, como eu olho os outros, como eu olho para o mundo, a leitura que eu faço de cada acontecimento, movido pela virtude da esperança, é completamente diferente se essa virtude não existisse em mim. Às vezes, por estar vazios da virtude da esperança, nós olhamos para nós, para os acontecimentos da nossa vida, nós olhamos para o outro, para a relação que a gente tem com o outro, nós olhamos para o mundo e nos desesperamos. Quando a gente vê tanto caos, tantos acontecimentos negativos, as coisas que não aconteceram, as situações que foram complicadas demais, a gente olha para tudo isso, mas a gente olha com um olhar de desespero. Esse olhar de desespero sinaliza de que a virtude da esperança, ela precisa ser cultivada. Quando eu trago dentro de mim, quando eu carrego dentro de mim a virtude da esperança, ela me dá essa possibilidade da espera. Eu posso ver muitas coisas negativas, eu posso ver muitas situações desencontradas, mas eu não entro no processo de desespero, porque eu sei que essa esperança, que eu cultivo dentro de mim, ela sinaliza de que Deus está no controle, de que as coisas não estão perdidas, Então, a virtude da esperança, ela produz isso dentro de nós, para que a gente não olhe para a vida, nem olhe para o mundo, com aquele olhar de pessimismo, não, mas olhar para o mundo, para a vida, com aquele olhar de esperança. E esse olhar da esperança é a certeza de que Deus está no controle, de que Deus está na condução e nós estamos sobre a guia e a condução daquele que nos ama de uma forma tão verdadeira. Então, a virtude da esperança, ela está sempre produzindo isso em nós, essa espera em Deus. Esperar em Deus é assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas é uma certeza de onde olhar, para onde colocar o foco da nossa atenção e da nossa atividade. Então, quando a gente olha para as coisas com o olhar vazio de esperança, a gente vai sempre olhar com pessimismo. A gente vai olhar sempre com desespero. Mas quando a gente olha para as situações, para as pessoas com o olhar da esperança, nós temos aquela certeza, de onde nós estamos olhando e quem nos faz olhar dessa forma. O Salmo que diz: olho para os montes, de onde virá o meu socorro, é o Salmo 121, É um bonito salmo. Você pode até rezar com esse salmo, é um salmo de esperança. E esse salmo diz exatamente isso: olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Ou seja, é um olhar de esperança esse. Por mais que eu esteja passando por uma luta, por mais que eu esteja passando por uma batalha, por mais que eu esteja passando por uma situação difícil, mas a maneira como eu olho para tudo isso é um olhar de esperança. Então eu não me desespero, Eu não alimento dentro de mim de que tudo está, tudo está determinado, de que não tem mais jeito, de que as coisas não vão melhorar, de que as coisas não vão acontecer. É como o salmista diz, no Salmo 121. Olho para o monte, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E o mesmo salmista, ele responde assim, de uma forma muito apropriada, ou seja, o salmista reza com esperança e ele dá a resposta, Olho para os montes, de onde virá o meu socorro?
que é uma pergunta que o salmista faz no Salmo. Eu olho para os montes, ou seja, eu olho para a minha vida, e eu vejo todas as coisas que estão acontecendo ao redor dela. De onde virá o meu socorro? E o mesmo salmista, rezando com esperança, responde: o meu socorro virá no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, é um olhar de esperança, não é um olhar de pessimismo, não é um olhar negativo, não, é um olhar cheio de esperança. Eu sei que o meu socorro virá. Não virá das coisas, não virá dos homens, mas o meu socorro virá, né, do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que conhece Deus sabe que deve esperar nele para ter verdadeira esperança, somente, como eu falava para você, com aquela verdadeira fé. Padre, como é que eu cultivo a virtude da esperança? Primeiro, a esperança é fruto da virtude da fé. Sem a virtude da fé, será muito difícil a gente cultivar dentro de nós a esperança. Humanamente falando, a gente poderia cultivar o otimismo, por exemplo, que está ligado apenas aos sentimentos humanos. Mas a esperança como virtude, ela não está ligada exclusivamente aos sentimentos humanos. A virtude, ela está em Deus, ela é dada por Deus, ela vem de Deus. Então, a virtude da esperança é sempre algo muito grandioso, é sempre algo muito necessário para o ser humano, para ele não parar, né, no seu pessimismo e no seu negativismo. Né? Então, a virtude da esperança, ela nos ajuda muito, né, a caminhar nessa perspectiva, né, de nos colocar diante de Deus. Então, cultiva também a virtude da fé dentro de você e, com certeza, a fé, ela vai dar à luz a virtude da esperança. Como é bom a gente cultivar dentro de nós a esperança. Como é bom a gente olhar para os acontecimentos, né, trágicos da vida, que é muito natural que isso nos aconteça, mas não olhar com desespero, olhar com esperança. Eu tenho um Senhor que está comigo, Ele vai me ajudar, o socorro dele virá, Ele vai me levantar, eu vou me pôr de pé. Mas não é apenas os meus sentimentos que vão fazer isso, como, né, está ligado à dimensão do otimismo. Não, é Deus quem vai nos levantar. É Ele que vai me pegar pela mão, é Ele que vai me colocar de pé. Então, muito mais do que cultivar o otimismo, nós precisamos cultivar a esperança. Esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que tenha ajudado você a despertar o coração para buscar essa maturidade que nós nos propomos aqui. Até o nosso próximo encontro.